Atualmente, os Estados Unidos debatem alguns assuntos de suma importância, que são a greve dos roteiristas e a dos atores. Um dos motivos discutidos na greve, além de melhorias da profissão, também está a inteligência artificial, onde as vozes de dubladores são usadas sem permissão. O Thunderwave conversou com o brasileiro Eduardo Muniz, que é ator, dublador e locutor, e que mora em Los Angeles, para explicar com mais detalhes a importância desta greve, que vai muito além de apenas o financeiro, mas uma busca por direitos que pode mudar também o cenário brasileiro. Confira agora a nossa entrevista. Hoje nós temos uma entrevista especial com o Eduardo Muniz, diretamente dos Estados Unidos. Eduardo, por favor, se apresente para o nosso público. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado, Alan, pelo convite para bater um papo aqui hoje. Eu sou Eduardo Muniz, eu sou ator, sou diretor, produtor, locutor, enfim, eu sou artista, eu trabalho em diversas áreas. Recentemente, eu trabalhei no Fortnite, eu fiz a voz do personagem do Relic, que é um caçador, digamos assim, do Fortnite. Então, se você joga Fortnite, você pode entrar lá no mapa e que eu estou por lá, no Rumble Ruins. Eu tenho umas armas, umas coisas legais, se você conseguir me matar lá. E também, ano passado, eu fui protagonista, a primeira vez um brasileiro fui protagonista do Grey's Anatomy, uma série que é bem famosa também. Isso foi no ano passado, mas meu dia a dia, agora, por causa da greve, eu não tenho, tá tudo parado mesmo, mas o dia a dia é de fazer testes para filmes, para séries, e eu também trabalho muito para o Brasil como locutor, eu tenho um microfone profissional, esse aqui, está querendo voar, e eu trabalho na Globo, eu sou contratado da Globo, eu faço a voz do Sport TV, então quem curte futebol me ouve bastante, porque eu estou sempre lá fazendo as chamadas dos jogos, do vôlei, basquete, WSL, surf, tudo. E eu também faço a voz da Mix FM. Quem gosta de rádio, eu sou a voz oficial da Mix FM aí no Brasil inteiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, agora que lançou também Rio. E outras coisas também, tem um podcast com a minha esposa, a atriz Bia Borim, que é o História de Boca, que é um podcast voltado para crianças, que é super sucesso, os pais adoram, e vários outros projetos também, enfim. Ou seja, você está em todas as áreas, tanto na parte que te vê, na parte física, quanto ali na Isso. voz, alguém te conhece de alguma forma. Alguém me conhece de alguma forma, seja ouvindo, seja vendo, ou no videogame, eu estou em todos os cantos, assim, estou em todas as esquinas. Mas é o que eu gosto, assim, né? É o que se eu fosse só ator, que a minha formação é de ator, eu acho que não seria tão feliz, assim. Eu gosto... Tá aí, no seu fundo está escrito Art is our drug. Arte é a minha droga também. Então, se fosse só uma droga, eu ia achar pouco. Eu gosto de várias drogas diferentes, assim, do videogame até a série, o filme, podcast, tudo que eu puder colocar em minhas mãos, eu coloco. Vou colocar Tá isso aqui. ali. E deixa eu te perguntar, né? Você está trabalhando ali com locução, você é ator, você é dublador. Qual que é a diferença para o público, para ele situar? Qual a diferença dos três? Essa é uma pergunta ótima, Alan, ótima. Muita gente confunde os três, né? A dublagem, ela necessariamente, ela implica uma outra língua. Então, a dublagem seria assim, um exemplo de dublagem. Um filme é filmado em inglês e aí ele é dublado para espanhol, ele é dublado para coreano, para português. Existe uma língua original, que é a língua original. Pode ser uma coisa em coreano e você dubla para inglês, como tem muito aqui também. Isso é a dublagem, ela necessariamente implica uma mudança de língua. A locução, a voz original, é o original dessa coisa, não tem mudança de língua, você está criando do zero uma locução. Então, por exemplo, um exemplo de locução, quando você está lá no Sport TV e você me ouve no meio do jogo falando sábado que vem tem Flamengo e Palmeiras, isso é uma locução, isso não é uma dublagem, isso não veio de outra língua, isso foi criado originalmente por mim, com as nuances necessárias e tal. A dublagem, ela é mais, como ela é uma tradução de uma outra língua, você necessariamente tem que manter, se o ator fala em inglês, get down, você em português tem que manter essa intenção, você não pode falar get down, outra coisa, você não pode criar muito em cima disso. Se você está criando o primeiro get down ali, a primeira frase, você está livre para fazer a intenção que você quiser, marcar a palavra que você quiser. Então, a locução, digamos que
é o original, é a voz original, chamam de voz original, né? E a dublagem é uma tradução. Dentro da locução, você pode fazer a locução publicitária, que você ouve nos comerciais. Você pode fazer voz original, que é quando você cria um personagem. Por exemplo, tem o Irmão do Jorel, uma série que a minha amiga Melissa trabalha. Ela cria a voz de uma personagem, do zero. E aí, se o Irmão do Jorel vai passar nos Estados Unidos, vai ter um dublador que vai dublar a Melissa, que fez a voz original, para a língua inglesa, mas sempre mantendo as intenções que a Melissa criou, enfim, todo o processo criativo da Melissa, criando ali dentro dessa margem, né? Então, essas são as diferenças entre locução e dublagem. Você citou um terceiro, qual é o terceiro? Seu trabalho como ator no meio. O trabalho como ator no meio. Acho que tem muitos atores que são dubladores, tem muitos dubladores que são atores, tem muitos atores que fazem só voz, né, original. O trabalho de atuação ajuda muito, tanto na dublagem, quanto na locução publicitária, quanto na locução de voz original, como no caso do Fortnite. No caso do Fortnite, especificamente, eu tinha que atuar numa língua estranha, tipo como do Senhor dos Anéis, dos Elfos, ou Game of Thrones, ali que você tem que atuar numa língua que você não domina e você não sabe. Então, eu sabia o que eu estava falando, mas eu tinha que seguir umas regras da língua local da ilha de Fortnite, que foi criada pela Epic. Então, foi a minha primeira experiência criando uma voz original de uma língua que eu nem domino, entendeu? Então, o ator, nesse caso, aí o ator tem mil e uma utilidades, né? Você pode trabalhar no teatro, você pode trabalhar no cinema, você pode trabalhar em série, enfim, aí o universo se expande bastante, né? Mas essas são as diferenças, assim, principalmente com voz, né? São as diferenças principais. E o bacana é que você falou, né, que você é o dono ali, né, no caso da locução, você é o dono da voz, né? E nós estamos tendo um problema atualmente que é com esse trabalho de dublagem, né? Nós Uhum, temos os jogos que são dublados uhum, e um deles, né, que é o Skyrim, fizeram um molde pornográfico e uhum, pegaram as vozes dos dubladores e colocaram ali, através de uhum, inteligência artificial. uhum, A dubladora de Persona 5, né, também pegaram a voz dela e colocaram em alguns outros trabalhos. E eles falaram, né, esse é um trabalho nosso, é a nossa voz. Se vocês querem uhum, algo para ser colocado, contrate. E aí uhum, tiveram algumas pessoas, alguns fãs, né, que falaram que a partir do momento que você colocou a sua voz ali, ela deixou de ser sua. Ela é uhum. de domínio público. Até onde isso realmente é verdade? Como é que você vê esse tipo de coisa? Hoje essa realidade está numa gray zone, né? Está numa área cinzenta, assim, porque o problema, uma das razões da greve, acho que a gente vai entrar nisso, é essa. Não tem regulação disso ainda, não existe lei com relação ao que é público, ao que é privado. Isso está sendo, como isso tudo está acontecendo num tempo muito rápido, a política e as leis não estão acompanhando as mudanças tecnológicas, né? Então, a gente está nesse momento agora de que, realmente, eu não posso falar para você. A minha percepção, Eduardo Muniz, pessoa física, fala: não, a voz é dela e ela tem os direitos sobre a voz dela. Ninguém pode falar: vou pegar a voz do Alan e vou botar num videogame, entendeu? Ou vou colocar num projeto meu sem a permissão dele, mesmo usando AI, mesmo usando qualquer ferramenta, né? Então, assim, eu acredito que no futuro próximo, e isso vai ter que acontecer no futuro próximo mesmo, senão vai ser um Deus nos acuda, né? É, é, vai ter que vir com uma regulação pesada para punir as pessoas que usam, evitar que as pessoas peguem a voz e usem em outros produtos, né? E ter uma punição, como política se faz, né? Mas é sempre assim, quando surgiu o carro, não tinha lei de trânsito. Demorou 50, para você ter uma noção, demorou mais de 50 anos para ser proibido beber e dirigir. Na década de 20, 30, não tinha nenhuma lei que falava que você podia encher a cara e matar pessoas se você quisesse. Não tinha uma lei falando que isso é um problema, entendeu? Demorou 50 anos para vir essa primeira lei. Então, é uma tecnologia que vem muito rápido e que a política não acompanha de forma alguma, né? Então, nesse caso, entrando agora um pouquinho na questão do SEG, o SEG não é um órgão público. O SEG é uma organização dos próprios atores, é um sindicato privado, é dos próprios atores ali. Não tem nada a ver com política, com Estado, né? Política de Estado. Então, das razões da greve, talvez aconteça a partir de amanhã, né? No final do dia de amanhã,
é o uso do AI, que vai ser regulado, essa regulação, mas é uma regulação ainda de caráter privado, né? Então, é uma regulação que funciona com relação aos atores que fazem parte do SEG e as empresas que contratam esses atores. Ela está fechada nesse sistema, que é Sony, Netflix, Amazon, Apple, que contratam essas empresas que são signatárias do Sindicato dos Atores e que tem essas regras falando assim, ó, não dá para pegar material, esse material que a gente produziu para vocês não vai ser possível vocês pegarem para fazer outra coisa com ele, ou usar em outros projetos e tal. Então isso tudo está acontecendo agora, no momento que a gente está conversando aqui, as negociações estão acontecendo nesse momento, eles estão na mesa agora negociando. Eu, particularmente, acho que vai ter greve, então, que significa que as negociações não chegaram num meio termo. Eles mesmos falam que não é uma questão de meio termo, nenhuma negociação, um lado tem que ficar feliz e o outro lado tem que estar triste. Os dois têm que estar tristes, os dois têm que estar felizes. Se um lado está feliz e o outro está triste, a negociação não foi boa, né? Não funcionou para um lado, né? Então, eu acho que os roteiristas já estão há 2 meses fazendo greve, já pararam tudo, e agora com os atores entrando, essa discussão, voltando agora para a pergunta do AI, ela vai entrar mais em pauta, né? Ela vai estar mais na boca do povo, assim. Mas eu acho que vai demorar ainda, minha opinião agora, para entrar numa política de Estado, né? E tudo como você explicou, né? Isso tudo começou com a parte dos roteiristas. São sindicatos completamente diferentes, né? São sindicatos E, diferentes, é. e qual que seria, né, essa diferença do deles para de vocês? Qual que é o que eles exigem, o que vocês estão exigindo? Tem um acordo no meio? São bem parecidos. O que os dois sindicatos estão exigindo são parecidos. O sindicato dos roteiristas chama WDA, Writers Guild of America, Writers Guild of America. E é a mesma coisa que o SEG, não é um órgão público também, é um grupão de roteiristas que se unem para negociar os contratos. Esses contratos eles são renovados a cada, se não me engano, eu não sou roteirista, mas se não me engano são cada 2 anos. Eles são revistos. Significa mínimo de horas, a organização dos roteiros, quanto paga, quanto recebe de percentual do que vai ao ar, etc. Enfim, uma complexidade absurda, mas isso é negociado a cada 2 anos. E os roteiristas pararam 2 meses porque, por uma das razões sendo AI, a outra é o pagamento de royalties, que seriam os residuais, né? Que é uma porcentagem que você ganha do que gera o material que você cria, né? De dinheiro. Aí tem um problema também que é parecido com o SEG, que antigamente era fácil de você quantificar quanto que ganha um produto, porque o produto era uma equação entre a publicidade que acontecia entre os intervalos, né, na televisão e os assinantes também que pagavam para ter assinatura. Quando virou o streaming, muitos streams acabaram, não tem publicidade. Então a verba que entra são verbas de clientes. Como é que você quantifica o cara que vê 10 minutos de uma série e para de ver? Ele viu 10 minutos, ele não viu tudo, mas como é que você quantifica assim, quanto que o autor vai ganhar pelos 10 minutos desse carinha que viu 10, 15 minutos, ou que viu a série toda 3 vezes? Então a tecnologia as coisas foram acontecendo, mas os contratos não foram sendo negociados para essa nova tecnologia. E chegou num momento, Alan, em que esses residuais ficaram microscópicos, assim. Chegou um momento em que os executivos estavam ganhando bônus de milhões de dólares, assim. Você pega o principal executivo ganhando 300, 200 e tantos milhões de dólares num ano de bônus e ter roteirista que não consegue pagar o aluguel, entendeu? E é roteirista, assim, que fez série grande, não é assim, roteirista conceituado. Não, ficou um disparate muito grande entre o lucro desses caras, dessas empresas, e a distribuição desse lucro para o resto da cadeia, né? Então, essa é uma razão assim, muito forte do sindicato ter parado, porque basicamente os roteiristas não estavam conseguindo, enfim, pagar as contas, de tão discrepante que ficou. Uma dessas são os residuais, uma outra razão é o AI, de novo, né? Tipo, mesma discussão com relação aos atores, que eu já expliquei aqui. E agora, indo para o lado do sindicato, dos atores. Aí há 9 anos, eu sou do sindicato do SAG, que chama Screen Actors Guild. E aí o SAG inclui dubladores,
locutores, quem faz videogame, as vozes do videogame são SEG, atores de filme, atores de teatro, que é SAG-AFTRA também, e atores de série, todos os atores. Então, vamos lá, vou dar um exemplo prático. Assim. A Apple cria uma série, e aí a Apple é signatária com o SEG. Então, digamos que quando a Apple faz uma série, ela tem que contratar atores que fazem parte do sindicato dos atores. Se o ator não faz parte do sindicato dos atores, ele é obrigado a entrar no sindicato dos atores para poder fazer o trabalho. E aí eu estou falando de tudo isso por quê? Porque problemas com relação a AI, a mesma coisa que a gente já conversou aqui, problemas com relação a residual. Antigamente, os atores faziam uma série, e essa série, como eu fiz o Grey's Anatomy, né? Eu recebi pelo período que eu trabalhei, que seriam os dias de estúdio, né? Ali no meu caso, foi um episódio inteiro, porque era protagonista, então foram várias diárias, então eu recebi um montante pelo trabalho feito, e eu teria que receber um montante tão grande quanto ou maior pelos residuais, porque aparece no Brasil, ele é veiculado na Itália, no Japão, ele é veiculado na Netflix, na Hulu, eu tenho que receber uma porcentagem por todas essas vendas e tal. E o que chegou para mim não foi assim, não foi o que era há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, foi muito menos, né? E isso aí eu tô falando eu fiz um episódio. Imagina o cara que fez 20 episódios, ou que vive de fazer vários episódios, assim, tem 30 episódios e não consegue também pagar as contas. Então, os residuais, né, os royalties é uma grande razão dessa greve, e também a questão do AI. Então, esses dois são... E também, uma outra questão também é isso aqui, ó, que vocês estão vendo atrás de mim, é um fundo, é um backdrop, self-tape. Com a pandemia, tudo virou... eu gravo de casa, né, com o meu celular, ou com uma câmera e tal, eu tenho uma câmerazinha aqui que eu gravo, eu vou ali naquele fundo ali e gravo o teste. Antigamente, eu tinha que ir na Warner, na Universal, tinha que ir na Paramount. Pegava o carro, dirigia até lá e fazia o teste. Agora, a gente tem que fazer toda a produção. Se precisar de algum figurino, a gente tem que pegar. A gente tem que chamar sempre alguém para ler com a gente, porque geralmente os testes aqui nos Estados Unidos são cenas, então você precisa ter uma pessoa lendo o roteiro para você. Além disso, você precisa também ter um setup, ter um celular com uma qualidade, um som com uma qualidade para mandar. Nada disso é remunerado, nada, zero. E os atores, assim, eu, como sou um ator aqui que trabalha muito, eu faço às vezes 20 testes, 10 testes por semana, entre locução e vídeo. Imagina o trabalho que você recebe o roteiro, você tem que estudar o roteiro, minimamente, né, para você poder entregar algum material bom. Você tem que fazer todo o setup. Se gravar, chamar uma pessoa para gravar, aí tá pronto. Você tem que editar esse material você mesmo, mandar o material e avisar que mandou. Então, assim, qualquer self-tape de uma ceninha só, você faz um personagem pequeno, vai 1 hora, 2 horas, seu tempo. Agora você faz 20 por semana, que é o normal aqui para um ator que trabalha bastante. Você está fazendo 40 horas por semana. 40 horas por semana é um full-time job, né? Que eu me chamo. É um trabalho que você trabalha de 8 horas por dia, entendeu? E você está ganhando zero para isso. Zero. E o que aconteceu com o próprio mercado é que com a pandemia e o self-tape, tem muita gente que mora no interior e grava. Então, assim, antigamente, quando eram 100 atores que eram cotados para fazer um papel, agora são 800, 900. Então, assim, diminuiu muito as chances de você pegar o trabalho, porque você está agora fazendo teste com mais 800 mil atores, entendeu? Que podem gravar do mundo inteiro para um papel específico, né? Então, isso é uma outra demanda também dos atores. Entendi. E como é que fica, por exemplo, para aquele público, né, que, por exemplo, nós estamos falando dos Estados Unidos. Netflix, Amazon, Disney, hoje elas estão filmando em outros países. Como é que fica, por exemplo, uma série que é feita aqui no Brasil? Esses atores, eles precisam pertencer à SEG? A Netflix é obrigada, a Amazon, seguir as regras? Não, as regras elas têm uma jurisdição americana. Então, assim, se o contrato é feito pela Netflix Brasil com uma produtora no Brasil, ela não tem absolutamente nada a ver com essa greve, com nada.
eu aproveito o espaço para falar que é bom que tenha uma comunicação entre a Netflix Brasil e a Netflix Estados Unidos, porque eu sei que as condições no Brasil elas podem melhorar muito. Tem muita coisa que a Netflix Brasil e que as produtoras do Brasil podem pegar dessa greve e aplicar horas de trabalho, condições de produção, condições dos atores. O SEG ele briga pelos atores pela condição do set, pelos breaks, pela hora do almoço, essas coisas básicas de trabalho, que é um trabalho como qualquer outro, pode parecer na hora que você vê na tela glamouroso e tal, mas atrás da tela, quem conhece sabe que não tem nada de glamouroso, né? Você fica 3, 4 horas, às vezes, esperando, às vezes você está numa diária à noite, então, assim, você está de 2 da manhã até 5 da manhã esperando para o sol nascer, aí não tem uma cama, não tem um sofá para você sentar. Essas coisas pequenas assim de produção, o SEG batalha muito por isso aqui. Tem fumaça no set que você pode respirar. Isso tudo é anotado, isso tudo está no contrato do SEG. Se tiver fumaça em uma série, você ganha mais aqui. Tipo, você ganha uma grana a mais, se você está lidando com coisas mais perigosas, assim, tudo isso aumenta o seu cachê. Isso não existe no Brasil. Você faz uma cena que tem tiro e tem fumaça, tipo, dane-se, tipo, se o ator vai respirar, se não vai. Então, não tem esse cuidado assim, de pagar mais e tal. Então, acho que tem muita coisa, muita mesmo, que o Brasil pode aprender e pegar do SEG e aplicar para as produções locais. Mas respondendo a sua pergunta, não, se filma na Índia, Netflix Índia, uma série, ela não precisa cumprir as regras da Netflix americana. Isso é uma pena, né? Mas nosso tempo também está acabando. Tem Ah, muito assunto ainda para ser é. debatido, né? Eu espero que a gente possa voltar para conversar, porque agora, hoje é dia 11 de julho, né? Então Uhum. vamos ver como vai ser as próximas É aplicações. amanhã, é É amanhã, amanhã, amanhã. dia 12. É. Vamos descobrir como é que isso vai ficar. A gente quer novamente te convidar depois, né, para um novo bate-papo, para ver como é que como isso tudo está acontecendo e, inclusive, para falar a respeito, né, dos brasileiros que estão aí, que estão batalhando, que Uhum. estão sindicalizados, que não são sindicalizados, como isso tudo funciona, né? Uhum. Está Uhum. convidado novamente. E, por Opa, favor, se quiser. como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Eu sou um pouco avesso a redes sociais, mas recentemente eu fiz um Instagram, então eu estou no Instagram, como é que é? ID? Chama ID? Não sei. Chama Not Underline Eduardo Muniz. Só para eu lembrar a mim mesmo que o que está lá não sou eu. Então, aquilo ali é uma versão, digamos, bonita do que sou eu. Então, o meu username é só uma lembrança para mim mesmo, de, tipo assim, isso não sou eu. Mas eu tô lá, às vezes eu coloco, eu tenho, imagina, tenho 60 posts, sei lá. Às vezes eu coloco umas coisas lá e dá para mandar mensagem, quem quiser, tiver dúvida e tal, dá para encontrar por lá. Então é not underline Eduardo Muniz no Perfeito, Instagram. vamos deixar aqui na parte de baixo. Eduardo, muito obrigado por esse Imagina. bate-papo. Né? Pessoal do Thunderwave, aqui é o Alan Emura. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, prazer.